O fundador da psicologia positiva, o homem que basicamente dedicou a vida inteira a estudar a felicidade humana e criar um campo científico inteiro em torno disso, chegou a uma conclusão no mínimo chocante. E bem controversa, eu diria. Nossa, muito! Ele afirma que as emoções positivas estão supervalorizadas e que perseguir apenas a alegria é tipo um erro. Olha, é uma declaração que parece contraditória à primeira vista, sabe? É quase como se ele estivesse sabotando a própria obra, de certa forma. Mas a ciência, na sua essência mais pura, é exatamente isso. É a disposição contínua para mudar de ideia quando os dados mostram que o caminho precisa ser ajustado. Exato. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar na nossa análise de hoje. Vamos dar um mergulho profundo na evolução do pensamento de Martin Seligman. E a gente está se guiando por algumas fontes bem ricas, incluindo uma entrevista bastante reveladora que ele deu à revista Época sobre o seu livro, O Florescer. Sim, e também temos recortes do material teórico que detalha aquele manual famoso de forças de caráter e virtudes que ele ajudou a criar. Isso mesmo. A missão do nosso mergulho de hoje é desconstruir essa ideia de que o objetivo da vida é, ostentar um sorriso perpétuo, digno de comercial de margarina. Que é uma pressão gigantesca, né? Demais. A gente precisa entender como a psicologia parou de buscar apenas a, entre aspas, felicidade e passou a mirar em algo muito mais complexo e robusto. Algo que ele chama de florescimento humano. Certo? Vamos desempacotar isso? Bora. O que torna essa transição fascinante é o porquê dela ter acontecido na prática. Porque, o Seligman não acordou um belo dia e decidiu mudar os termos só para vender mais um livro. Claro que não. Ele percebeu através de testes empíricos rigorosos que a motivação humana simplesmente não cabe naquela caixinha estreita das emoções positivas. Sentir-se bem, rir, ter prazer, tudo isso é ótimo, mas é insuficiente para sustentar uma vida inteira, principalmente diante do caos. E para entender o peso dessa virada de chave que ele deu, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Precisamos olhar para o cenário da psicologia antes dele assumir a presidência da Associação Americana de Psicologia, lá em 1998. Que foi um marco histórico. Foi. Historicamente, antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia caminhava com 3 grandes missões paralelas. A primeira era mais óbvia: curar doenças mentais. A segunda era tornar a vida das pessoas mais preenchida, mais realizada, sabe? E a terceira era identificar e nutrir talentos. Então era um escopo que olhava para o ser humano por completo. Mas aí veio a guerra e embaralhou tudo. E embaralhou por uma questão de extrema urgência. O trauma coletivo gigantesco do pós-guerra exigiu uma resposta rápida. Nos Estados Unidos, por exemplo, a criação de órgãos gigantescos focados nos veteranos de guerra acabou canalizando quase toda a energia e principalmente os financiamentos para um único ponto: tratar as patologias. O foco virou totalmente as doenças, né? Totalmente. O foco passou a ser o estresse pós-traumático, a depressão profunda, a ansiedade que paralisa a pessoa. E aquelas outras 2 missões originais, de promover a realização e nutrir talentos, elas foram empurradas para o fundo da gaveta. A psicologia passou décadas operando quase que exclusivamente como uma ciência do sofrimento. Lendo sobre essa fase nas nossas fontes, a imagem que me vem à mente é a de um mecânico. Como assim um mecânico? É tipo a psicologia tradicional virou um mecânico hiperespecializado que passa a vida inteira debruçado sobre motores quebrados, ele entende cada engrenagem que falhou, sabe exatamente como consertar um vazamento ou um pistão estourado, e ele faz isso o suficiente para o carro voltar a andar a uns 30 km por hora. Aquela velocidade mínima para sobreviver na rua, sabe? Nossa, faz muito sentido. Pois é. Mas esse mecânico nunca, em nenhum momento, estuda um motor de Fórmula 1. Ele não tem a menor ideia de como o motor atinge a excelência, como ele ganha velocidade de verdade, ou como suporta pressões extremas numa pista. Ele entende tudo de colapso, mas não sabe nada sobre o ápice do desempenho. A imagem do motor de Fórmula 1 ilustra perfeitamente a lacuna que se formou na área. Porque consertar o que está quebrado tira o indivíduo do estado negativo e o traz para o zero. Exato, para o zero. Mas estar no zero não significa estar bem.
A ausência de doença mental não é o mesmo que saúde mental plena. E claro, houve tentativas no passado de olhar para esse motor de alto desempenho. A gente não pode esquecer de Abraham Maslow e Carl Rogers, com a psicologia humanista. Eles tentaram resgatar esse lado positivo décadas antes. Sim, a famosa pirâmide de Maslow que todo mundo já viu em algum momento. Mas por que essa abordagem humanista não dominou o campo lá atrás? Por que a gente precisou do Seligman no final dos anos 90 para a coisa engatar de vez? O problema principal foi que faltava o rigor metodológico. A psicologia humanista trouxe conceitos belíssimos, muito inspiradores, mas esbarrou na dificuldade de medir essas qualidades de forma rigorosa dentro de um laboratório. Ficava muito no campo das ideias. Exatamente. Era muito filosófico e pouco empírico. A grande virada de Seligman foi trazer um método científico pesado, os ensaios clínicos controlados e a estatística para provar que nutrir virtudes humanas não é apenas uma ideia poética e bonita. É uma intervenção biológica e psicológica real que cria um escudo contra transtornos mentais. Ele provou que estudar um motor de Fórmula 1 ensina, na verdade, como evitar que o motor comum quebre. Caramba. E isso nos leva de volta àquela afirmação inicial de que as emoções positivas estão supervalorizadas. Seligman explica na entrevista que a antiga teoria dele, a da felicidade autêntica, tinha uma falha biológica. Ele relata que existe um teto limitador na gente. Um teto genético. Biologicamente, um indivíduo só consegue aumentar o seu nível de emoções positivas clássicas, como alegria e euforia, em cerca de 5 a 15%. O limite é ditado pela nossa genética. Exatamente. Nós temos uma espécie de ponto de ajuste emocional lá no cérebro. Algumas pessoas naturalmente acordam sorrindo, com um nível basal de dopamina e serotonina mais alto. Outras têm um temperamento mais melancólico ou cínico por natureza. É a loteria genética. Sim. E se a métrica de uma vida bem-sucedida fosse apenas sorrir e sentir alegria, a gente estaria condenando uma parcela enorme da humanidade ao fracasso, simplesmente porque a biologia delas é diferente. E é aí que entra um novo modelo que ele chama de florescer. Em vez de um único objetivo, que acaba sendo inatingível para muita gente, ele propõe 5 pilares fundamentais. O bem-estar passa a ser medido por emoções positivas, sim, claro, mas também por engajamento, relacionamentos, propósito e realizações. É o famoso modelo PERMA em inglês. É uma visão muito mais ampla. Muito mais. A entrevista que a gente está usando como fonte menciona a Madre Teresa de Calcutá como um exemplo contraintuitivo genial para ilustrar isso. Se a gente aplicar a regra antiga da felicidade nela, talvez ela reprovasse no teste. Verdade. Porque os relatos apontam que ela enfrentava uma grande aridez emocional. Ela era solitária e não transbordava aquele riso leve e constante que a mídia associa à felicidade plena. Mas, mesmo assim, ela não estava definhando. Longe disso, né? Ela estava florescendo em sua capacidade máxima através dos outros pilares. O sentido que ela extraía de ajudar os doentes, o engajamento diário e absurdo na missão dela, o propósito inabalável. O cérebro humano encontra caminhos compensatórios maravilhosos. Isso é fascinante. É incrível. Quando a emoção positiva está em baixa, o pilar do propósito, por exemplo, pode assumir o controle e sustentar a resiliência neurológica da pessoa. Ela continua de pé e produzindo. Espera, mas eu preciso fazer o papel do cético aqui por um segundo. Manda. Quando a gente olha para esses 5 pilares, propósito, realizações, relacionamentos, não seria tudo uma grande questão semântica? Digo, a gente não está apenas pegando a palavra felicidade, esticando o conceito dela e colocando uma etiqueta nova por cima para parecer novidade? Olha, é uma objeção muito comum no meio acadêmico, mas a resposta do Seligman rebate isso com uma precisão muito matemática. Ele usa a analogia de um avião na entrevista que a gente está baseando essa análise. Como assim, um avião? Pense no painel de controle de uma aeronave gigante. A felicidade, no sentido puro de sentir-se bem e alegre, seria apenas um único instrumento nesse painel. O altímetro, por exemplo, que mede a altitude. Certo. E, bom, o avião precisa estar no alto para não bater nas montanhas, né? Sem dúvida. A altitude é essencial. Mas se o piloto olhar apenas para o altímetro durante o trajeto todo, o voo está condenado.
Ele pode estar a 30 mil pés de altura, super seguro lá no alto, mas se o painel não medir a temperatura dos motores, o nível de combustível ou a velocidade em relação ao vento, aquele avião vai cair em algum momento. Ah, entendi! As emoções positivas são a altitude, os relacionamentos são a temperatura do motor, o propósito é o combustível, o engajamento é a velocidade. Se chamarmos tudo isso genericamente de altitude, a gente ignora as mecânicas distintas de cada peça. Uma falha no combustível não se resolve puxando o manche do avião para cima para ganhar altura. É preciso nutrir cada área com ferramentas específicas. Caramba, que analogia perfeita! E essa visão do painel completo muda totalmente a perspectiva sobre quem pode ter uma vida boa, né? Porque isso significa que pessoas enfrentando quadros clínicos pesados, alguém com uma depressão clínica, com esquizofrenia ou até lidando com uma doença física grave, essas pessoas não estão fora do jogo. As fontes mostram que Seligman afirma com todas as letras que pessimistas e pessoas deprimidas também podem florescer. E podem mesmo, porque, voltando ao avião, a depressão ataca duramente o altímetro. Ela joga a métrica das emoções positivas lá para baixo de forma brutal, e o ruído da patologia é real, é doloroso. Mas, fisiologicamente e psicologicamente falando, o indivíduo deprimido ainda possui as outras rotas do painel ativas. Então ele ainda tem combustível? Ele ainda tem os motores? Exato. Ele pode cultivar relacionamentos profundos e verdadeiros, mesmo sentindo uma tristeza constante. Ele pode encontrar um sentido enorme em apoiar um familiar ou até em realizar um trabalho técnico complexo. A condição patológica é um obstáculo gigante, não tem como negar, mas não anula a existência dos outros medidores do painel. A pessoa simplesmente não é resumida à sua doença. Mas aí vem a grande pergunta. Como transformar essa teoria linda em algo mensurável no dia a dia? E é aí que entra o contraponto ao famoso DSM da psiquiatria. O Manual de Diagnóstico das Doenças. Exato. A psiquiatria passou as últimas décadas refinando o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Se existe um problema psicológico ou um transtorno, ele está catalogado lá, com todos os sintomas detalhados em listas precisas. E para equilibrar essa balança histórica, o Seligman e o Christopher Peterson se juntaram a dezenas de pesquisadores para criar o Manual CSV. Que mapeia as forças de caráter e virtudes. Isso. É basicamente um, entre aspas, DSM das coisas boas. E o material que baseia a nossa análise usa uma metáfora visual fortíssima para explicar por que a gente precisa desesperadamente desse manual. É a imagem de uma queda de braço. E como funciona essa imagem na sua visão? Imagina uma mesa de bar tradicional, daquelas de madeira pesada, e uma disputa clássica de queda de braço rolando. De um lado da mesa temos um braço bem fino, frágil, que parece que vai quebrar o menor esforço. Do outro lado da mesa há um braço monstruoso, puro músculo, com as veias saltando, que obviamente tem o poder de esmagar o adversário num piscar de olhos. Uma luta bem injusta. Muito. O braço musculoso é a adversidade. É o luto profundo, desemprego, uma pandemia, um trauma brutal. E o braço fino é a vulnerabilidade humana padrão. Se não fizermos absolutamente nada, o braço forte da adversidade simplesmente derruba o fino e a pessoa entra em uma depressão crônica. Faz sentido. O otimismo e as virtudes mapeadas lá no manual são exatamente as ferramentas de treino que explicam por que alguns conseguem resistir, não ter o braço esmagado e até ganhar massa muscular durante essa disputa desleal. A metáfora é excelente, mas a gente precisa entender a engrenagem biológica e cognitiva por trás dessa resistência. Sim, o que acontece no cérebro. Quando a adversidade esmaga o braço fino logo de cara, o cérebro geralmente entra num estado que a ciência chama de desamparo aprendido. O indivíduo aprende na marra que nenhuma ação sua vai mudar o resultado trágico. Então o sistema nervoso basicamente desiste, os níveis de estresse disparam sem controle, o cortisol inunda o cérebro e a depressão se instala de vez. Nossa, é um colapso do sistema mesmo. Total. O que o Manual CSV faz é justamente catalogar as forças exatas que impedem esse colapso neurológico de acontecer. Ao cultivar essas forças intencionalmente, a gente cria novas sinapses, novas rotas neurais.
A pessoa treina o cérebro para interpretar a diversidade não como um fim absoluto insuperável, mas como um problema a ser resolvido ou, pelo menos, tolerado no momento. É assim que o braço fino ganha estrutura e músculo. E a estruturação desse manual é uma coisa monumental. Foram identificadas 6 virtudes fundamentais, e o interessante é que elas estão presentes em diversas culturas, religiões e filosofias ao longo de toda a história humana. São elas: sabedoria e conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. E o pulo do gato científico aí não foi só listar essas virtudes, foi desdobrar essas 6 virtudes mais amplas em 24 forças de caráter menores que são perfeitamente mensuráveis por meio de questionários e testes rigorosos. Isso tirou a coisa do campo da autoajuda barata, né? Com certeza. Uma das grandes vitórias aqui é tirar o desenvolvimento pessoal do campo da intuição ou do achismo e colocá-lo diretamente na prancheta do laboratório. Coisas como a perseverança ou o famoso estado de flow provaram atuar como uma verdadeira imunologia psicológica. Peraí, pausa rápida. Você mencionou o estado de flow, e essa é uma expressão que aparece bastante no material que a gente pesquisou, mas que às vezes fica um pouco nebulosa para muita gente. O que é exatamente esse flow e como ele funciona como um escudo protetor para o cérebro? Ótima pergunta. O flow, ou fluxo, é aquele estado mental de imersão absoluta em uma atividade. Sabe quando o foco é tão profundo numa tarefa, seja tocando um instrumento musical, escrevendo um código de computador, praticando um esporte ou até montando um quebra-cabeça, que o tempo simplesmente parece desaparecer? Aquele momento que você esquece de comer, de beber água. Isso. O mundo ao redor some. Neurologicamente falando, o que acontece no flow é fascinante. O córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo nosso julgamento crítico, por aquela vozinha interna chata e pelas preocupações com o futuro, ele dá uma leve desligada. Mentira. O cérebro silencia a si mesmo. Silencia. Isso diminui drasticamente a ansiedade e a ruminação mental. Estar frequentemente nesse estado de flow oferece um descanso curativo gigante para a mente. Isso vai fortalecendo a pessoa contra o estresse crônico a longo prazo. É a força do engajamento, lá dos pilares do PERMA, operando na prática. Isso é incrível. A pessoa sai da própria cabeça por algumas horas e volta com o cérebro totalmente recalibrado. Exatamente isso. E aqui é que a coisa fica realmente interessante no nosso mergulho. Explorando a fundo as 24 forças mapeadas no manual, a gente descobre que o termo virtude não tem nada a ver com aquela imagem caricata e um pouco passiva de ser o bonzinho o tempo todo. Não é sobre ser passivo. Não mesmo. É uma caixa de ferramentas humana altamente estratégica. Vamos detalhar algumas delas aqui para quem está acompanhando a gente, começando pela virtude da sabedoria e a força específica da criatividade. O material pontua algo super interessante, que criatividade não é apenas inventar coisas excêntricas do nada. De fato, não é. A originalidade isolada, aquela coisa bizarra só por ser bizarra, não entra no manual como força de caráter. Para ser reconhecida dessa forma pela ciência, a criatividade precisa ser adaptativa. Adaptativa? Como assim? Isso significa que a ideia original deve contribuir positivamente para resolver um problema real do ambiente. Por exemplo, alguém que inventa um modelo brilhante e inovador de distribuição de água numa comunidade carente está exercendo a força da criatividade adaptativa. Mas alguém que simplesmente amarra 2 sapatos na cabeça e sai andando de costas na rua pode até ser super original, mas não é uma força adaptativa que promove o florescimento real, entende? Faz todo sentido. A invenção precisa ter alguma utilidade evolutiva para o grupo. Exato. Outro ponto que me deixou surpresa, lendo as categorias, foi dentro da virtude da coragem. Lá no meio estão listadas a valentia, a perseverança, a integridade e a vitalidade. E eu fiquei tipo, o que a energia física e o vigor estão fazendo na categoria de coragem? É uma sacada genial, né? E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o cansaço moderno. A vitalidade aqui é entendida não apenas como saúde física puramente médica, mas como o vigor mental de se sentir vivo e cheio de pique. E por que isso é considerado um ato de coragem?
porque viver em um mundo complexo como o nosso exige enfrentar diariamente circunstâncias exaustivas. São frustrações enormes e estímulos desanimadores o tempo todo, nas notícias, no trabalho. O cinismo e a letargia são respostas naturais e muito mais fáceis. O cérebro poupa energia ficando cínico e apático. Ficar no sofá reclamando gasta menos caloria. Muito menos. Portanto, manter o entusiasmo, acordar de manhã e decidir enfrentar os problemas diários com ânimo e enfrentamento ativo exige uma bravura enorme. Biologicamente, reinterpretar a exaustão como um desafio ativo e não como uma derrota ajuda a regular os níveis de cortisol, diminuindo aquele estresse tóxico. É literalmente a coragem de não ceder à dormência emocional. Eu achei isso brilhante. Agora, dando um salto para a virtude da temperança no manual, temos a força da prudência. O conceito é definido no texto como uma orientação sólida para o futuro, ou seja, é não sacrificar o que é importante a longo prazo só por causa de prazeres iminentes de curto prazo. O famoso adiamento da gratificação. Isso. E lendo isso, é impossível não pensar no nosso mundo hiperconectado de hoje. Porque numa sociedade moldada para entregar dopamina a cada milissegundo nas redes sociais, com notificações e respostas instantâneas, a prudência parece um superpoder extremamente raro, né? E é. A prudência hoje é quase um ato de rebeldia neurobiológica, se a gente pensar bem. Nossos circuitos de recompensa estão sendo bombardeados o tempo todo por algoritmos para a gente reagir impulsivamente. É o botão de curtir, a resposta imediata no grupo de mensagem, aquela compra por impulso com um único clique. A gente está o tempo todo sendo testado. O tempo todo. A prudência é o treinamento focado do córtex pré-frontal para frear a amígdala, que é o nosso centro primitivo de reações rápidas e emocionais. Ter a capacidade de pisar no freio, tolerar aquele desconforto chato da falta de gratificação imediata e avaliar o panorama lá na frente não tem nada de ser antiquado ou chato. É, na verdade, possuir o controle da própria mente. E a coragem de pausar no mundo acelerado. Isso é muito forte. E isso nos leva à última virtude que eu queria muito destacar hoje da nossa pesquisa: a transcendência. Ela envolve forças que nos conectam a algo maior do que nós mesmos, sabe? Colocando as nossas preocupações cotidianas em perspectiva. E quais forças chamaram sua atenção nessa parte? Duas específicas: o bom humor e a apreciação da beleza e da excelência. Eu confesso que, antes de ler o material, eu achava que apreciar a beleza era algo estritamente estético, tipo gostar de ir a museus de arte ou olhar uma paisagem bonita. Muita gente confunde com isso, mas a definição científica da psicologia positiva vai muito além da estética visual. Apreciar a excelência é a habilidade emocional de reconhecer o brilhantismo em outra pessoa. Pode ser uma habilidade esportiva fenomenal, uma genialidade matemática impressionante, ou até um ato de coragem moral profunda no dia a dia. É saber aplaudir o outro. É maravilhar-se com a capacidade humana sem sentir inveja, mas sim sentir pura inspiração. Isso tira o indivíduo do foco excessivo no próprio umbigo e gera uma conexão comunitária vital para a nossa espécie. E sobre o bom humor, a pesquisa deixa muito claro que não é sobre ser o contador de piadas da turma na mesa do bar, né? De forma alguma. O humor como força de caráter dentro dessa virtude da transcendência é um mecanismo de enfrentamento cognitivo muito poderoso. Quando alguém usa o humor genuíno no meio de uma adversidade terrível, essa pessoa não está desdenhando do problema ou fugindo da realidade. Ela não está sendo alienada? Exato. Ela está reestruturando a ameaça em algo manejável na cabeça dela. O humor quebra o pânico imediato. Ele permite que o cérebro relaxe a guarda defensiva por um segundo e consiga enxergar soluções que o medo paralisante esconderia. É literalmente rir para não quebrar. Quando a gente enxerga todas essas virtudes e forças mapeadas dessa forma estruturada, o quadro geral sobre a nossa mente realmente se ilumina. O que o Seligman argumenta no fim das contas é que essas 24 forças não são traços genéticos imutáveis gravados em pedra. Elas são plásticas. Sim, ninguém nasce com todas as barras de virtude no máximo e ninguém nasce completamente zerado nelas. Elas podem ser testadas,
podem ser diagnosticadas e, o mais importante de tudo, podem ser cultivadas através da repetição e do treinamento consciente ao longo da vida. E esse é exatamente o núcleo de ação de toda a psicologia positiva. E ele alerta para uma armadilha muito comum que a maioria das pessoas cai, inclusive dentro do ambiente corporativo e no sistema educacional. A tendência humana natural é focar nas fraquezas. Como assim? Funciona assim. Alguém faz um teste de desempenho, vê claramente onde foi mal, onde tirou a pior nota e gasta 80% do seu tempo útil tentando consertar ou melhorar essa falha. O problema, segundo os dados, é que muito esforço aplicado em uma fraqueza inata nossa geralmente resulta apenas em mediocridade. Você sai do péssimo e vai para o mediano, com muito sofrimento. Nossa, faz todo sentido. A abordagem que ele propõe é inversa. Descubra quais são as suas principais forças de caráter naturais, as suas virtudes de assinatura, aquelas que já são fáceis para você, e crie maneiras de usá-las todos os dias, de formas novas. Isso sim é o que gera excelência real. Individual profundo não ocorre isolado numa caverna, né? O verdadeiro florescimento se completa quando essas forças como a cidadania, a liderança e o próprio propósito que a gente falou antes são colocadas a serviço de instituições maiores. A família, a escola, o local de trabalho, a comunidade do bairro. É um ciclo retroalimentado maravilhoso. As virtudes do indivíduo fortalecem as instituições, e as instituições virtuosas formam o terreno seguro e fértil onde os próximos indivíduos podem nascer e florescer. Nos trata de uma autoajuda individualista de focar só em si mesmo, mas sim de uma reconstrução do tecido social através de competências psicológicas testadas. Chegando à síntese dessa nossa investigação de hoje, a gente vê a trajetória incrível de uma ciência que finalmente amadureceu. A psicologia deixou de ser aquele mecânico obcecado apenas por motores falhos, superou a fase ilusória de querer transformar todo mundo em reféns de um sorriso perpétuo e finalmente construiu um painel de avião completo. Uma evolução em tanto. Um modelo robusto, testado, onde o florescimento depende de propósito, de engajamento, de relacionamentos significativos, das emoções positivas e das realizações. E mais do que isso, provou por A mais B que o desenvolvimento sistemático das nossas virtudes é o que nos protege neurologicamente do esmagamento pela adversidade na tal da queda de braço. A mensagem mais poderosa que fica de todas essas pesquisas do Seligman é a acessibilidade desse conceito. Não importa se a biologia adotou a pessoa de um temperamento extremamente ansioso ou de uma tendência natural ao pessimismo. Não importa nem mesmo o histórico clínico de sofrimento mental no passado. O caminho está aberto para todo mundo. Exatamente. Existem múltiplos caminhos viáveis e cientificamente mapeados lá no Manual SESI que permitem a qualquer um encontrar rotas alternativas para desenvolver a resiliência e, eventualmente, construir uma vida cheia de significado. É uma mudança de foco que alterará radicalmente a forma como a gente passa a medir o sucesso humano. E já que hoje a gente destrinchou como a ciência mapeou as 24 forças de caráter e os 5 pilares do bem-estar, eu quero deixar uma reflexão final para quem acompanhou a gente até aqui. Um pequeno exercício de imaginação sobre o mundo que a gente está construindo coletivamente. Mudassem as suas métricas de sucesso. E se as escolas parassem de avaliar os alunos exclusivamente por notas em provas matemáticas e gramaticais e passassem a medir formalmente o crescimento da perseverança, da criatividade adaptativa e do senso de justiça nas crianças? Ia ser uma revolução. E como seria o ambiente corporativo se as empresas valorizassem a vitalidade e a transcendência dos funcionários em vez de só premiar o esgotamento produtivo? Se o produto interno bruto dos nossos países fosse substituído por um índice focado no engajamento e nas forças coletivas, será que estaríamos apenas criando um mundo com menos transtornos mentais? Ou estaríamos finalmente projetando o ambiente perfeito para a humanidade inteira florescer? Fica a reflexão para cada um explorar.